Olá, sou a Dilma Rodrigues, sócia-diretora da Atende Consultoria e Auditoria, um escritório de consultoria localizado há 30 anos em São Paulo. É um prazer estar com você aqui hoje para que a gente possa conversar a respeito do e-social, entender um pouco como que essa ferramenta funciona, quais são os prazos de implantação e suas obrigatoriedades, e quais também as implicações no caso do não cumprimento de todas as regras do e-social. Para que a gente possa se aprofundar a respeito do e-social, é importante compreender o que é, de fato, o e-social. E ele é, na verdade, um SPED trabalhista. Hoje, a legislação brasileira envolve diversos SPEDs, voltados ao setor contábil e também para a área tributária. E agora, a partir de 2018, o e-social, que então é um SPED trabalhista, passou a ser integrado na vida das empresas. Ele tem um objetivo central de unificar as informações de 5 órgãos que hoje existem. São eles: Receita Federal, Ministério do Trabalho, a Previdência Social, o INSS e a Caixa Econômica Federal. É natural que com o SPED, diversas obrigações deixem de existir à medida que essa plataforma se transformar em algo mais maduro. Algumas delas, como por exemplo, a extinção do CAGED, Sistema de Fundo de Garantia, que hoje se chama CEFIP, e também da DIRF. Com a maturidade do sistema e-social, essas obrigações deixarão de existir. E por quê? Porque a própria plataforma unificará todos esses dados e passará a ter uma comunicação integrada com todas essas entidades. Algumas pessoas perguntam, o que já é possível fazer com o e-social? Desde outubro de 2015, o e-social ele já existia, só que voltado para domésticos. Então, através dessa plataforma do e-social, o empregador doméstico ele poderia fazer as suas contratações de domésticos por lá, emitir folha de pagamento, recibos de férias. Aí depois de algum tempo passou a ser liberada a possibilidade de elaboração de rescisão contratual e a emissão mensal das guias a se recolherem, né? Bom, isso era o que era possível fazer. Em 2016, passou a ser possível as empresas realizarem a validação cadastral através do e-social. Essa validação nada mais é que um arquivo TXT, onde estão inseridos os dados dos colaboradores da sua empresa. São 4 informações embutidas na validação cadastral: nome completo do profissional, data de nascimento, CPF e número de NIT ou PIS. Esse arquivo TXT, uma vez gerado, ele é importado para a plataforma do e-social. Sim, a mesma plataforma dos domésticos. Só que dentro desse site do e-social existe uma aba permitida somente para subir as informações de validação cadastral para as empresas. Então lá, uma vez que você sobe essas informações, algumas horas depois vem o retorno do sistema. Justamente com esse arquivo em mãos, você consegue observar se as informações foram devidamente validadas ou não. Por quê? Porque esse arquivo ele tem o objetivo central de checar se essas 4 informações que eu falei, como nome, CPF, nascimento e PIS, elas estão iguais nos órgãos da Previdência Social, da Receita Federal e da Caixa Econômica. Porque é natural, infelizmente, com os tempos que se passaram, às vezes o cadastro que era feito em uma entidade não é necessariamente o que era feito na outro órgão. E assim, com isso, ficavam diversos dados. E hoje, com o e-social, é possível unificar todas essas informações e verificar se elas estão certas ou não em todos esses órgãos, simultaneamente. Desde então, desde 2016, paulatinamente, o nosso escritório tem feito essa validação com os nossos clientes, verificando se eles estão com os dados corretos ou não. O interessante é que através do validador cadastral é possível observar se está correto ou não e, caso não esteja, eles já passam as orientações de quais os procedimentos que esse colaborador terá que seguir para arrumar esses dados. Então é muito importante que todas as empresas no Brasil façam essa validação cadastral a tempo, porque
É natural que a correção desses dados levem algum tempo a ser feitas. Então, quanto antes vocês observarem, melhor. E a partir de janeiro de 2018, passou a ser utilizado de forma efetiva o e-social para as empresas. As empresas que tiveram faturamento igual ou superior a 78 milhões de reais em 2016, elas já passaram a ser obrigadas a utilizarem alguns módulos dentro do e-social. Para as outras empresas que tiverem faturamento menor que os 78 milhões de reais, ou seja, todas as outras empresas, o e-social passará a valer agora, a partir de julho. Bem, o foco hoje da nossa conversa é justamente para tratar dos detalhes de implantação dessas empresas que faturaram um valor inferior a 78 milhões de reais. Como é que vai funcionar o cronograma de implantação para essas empresas? Claro que esses cronogramas eles podem sofrer alteração, mas eu acredito que dessa vez não deva sofrer mais. Eu acredito que as datas que eu vou transmitir aqui para vocês, elas devem se manter. Então, bem, a partir do dia 16 de julho de 2018, passará a entrar um cadastro de empresas e de tabelas. O que é isso? Os dados da empresa naturalmente é razão social, CNPJ, endereço, o CNAE. E as tabelas, pessoal, são tabelas voltadas para todos os eventos que envolvem a área trabalhista da sua empresa. Essa parte das tabelas e também desses dados da empresa, a princípio vocês não precisam se preocupar, porque é um trabalho que deve ser feito para quem faz a gestão de folha de pagamento do seu escritório. A partir de setembro de 2018, entrará a parte de cadastro dos vínculos empregatícios da sua empresa e também eventos que não são considerados periódicos. O que pode ser então? A gente está aqui falando de rescisão, de admissão, férias ou afastamentos em geral, maternidade, paternidade, auxílio-doença, acidente do trabalho e por aí vai. A partir de novembro de 2018 entrará esse processo de implantação da folha de pagamento. Então, encerrou uma folha de pagamento, ela deverá ser enviada ao e-social. E em 2019, deverão ser inseridas as informações voltadas para a medicina e segurança do trabalho. Basicamente envolve tanto os laudos médicos como todos os atestados de saúde ocupacional. Agora vamos falar um pouco da mudança de cultura, porque isso é um dos temas que mais nos preocupam. Porque não adianta toda essa parte de tabelas e parametrizações estarem tudo ok dentro do sistema, se não ocorrer um principal fator, que é a mudança de cultura dentro da empresa, da organização. Quando a gente fala isso, o que a gente quer dizer? É com relação aos procedimentos internamente adotados. Por exemplo, admissão. Há alguns escritórios que enviam admissões para o responsável da área trabalhista dias depois do colaborador ter entrado na empresa. Mas isso deve mudar, porque a partir do e-social, as informações de admissão devem entrar no máximo um dia antes dentro do e-social. Então, se vocês continuarem, por exemplo, enviando admissões para serem inseridas no sistema após, a empresa já fica sujeita a multas. O mesmo a gente pode dizer com relação a atestados médicos. Eles também deverão entrar no e-social antes do início da atividade, normalmente junto com o processo de admissão. Eu falei agora há pouco para vocês a respeito da validação cadastral, correto? O que acontece? Se essa validação cadastral constar algum erro, e enfim, esse erro permanecer e o e-social passar a valer, esse funcionário que está com essa incorreção, ele não conseguirá ser importado no e-social. Então veja o quanto isso é importante, porque se esses colaboradores não arrumarem o quanto antes os seus dados, que eventualmente não estejam corretos, a empresa também ficará sujeita a implicações em razão desse colaborador não conseguir constar no arquivo do e-social. E a mesma coisa com os novos contratados.
É importante, gestor, que a partir de agora com o e-social, antes de vocês darem o ok falando que um novo colaborador foi contratado, é importante fazer essa validação. Porque se ele tiver com alguma incorreção no cadastro, ele vai precisar de alguns dias para fazer esses ajustes. Agora vamos supor que vocês deram o ok para que ele entre em determinado dia e até lá o cadastro não foi corrigido. Não vai ser possível que ele suba no e-social e logo os seus procedimentos de admissão estarão todos prejudicados em função disso. Informações de rescisão contratual. Elas deverão ser inseridas dentro do e-social em até 10 dias a contar da rescisão, do desligamento desse profissional. Um outro exemplo de mudança de cultura, se a empresa tiver alguma pendência de fundo de garantia, algum débito, ela também não conseguirá ir para o e-social. Então é importante checar essas informações, porque se for o caso, já é fundamental que a empresa quite esses débitos ou entre com algum programa de parcelamento para que ela consiga cumprir os prazos atualmente exigidos pelo e-social. Um item muito importante para ser destacado para vocês é com relação aos laudos médicos. Então aqui a gente está falando de PPRA, PCMSO, LTCAT, sim, essa sopa de letras, né? O que acontece? Algumas empresas não realizam a manutenção desses laudos médicos de forma anual. Por outro lado, isso é obrigatório já há muito tempo. Mas o que acontece? Através do e-social, essas informações dos laudos deverão ser inseridas dentro do sistema. E uma vez que as empresas não tiverem, elas vão abrir uma certa fratura, elas vão expor uma vulnerabilidade, porque automaticamente os órgãos passarão a saber que a sua empresa não possui esses laudos. Para quem já possui esses laudos, também é importante ter em mente que será que eles estão já codificados? Como será que estão esses laudos? Porque não vai ser inserido no e-social detalhes longos de informações, e sim códigos, de acordo com as tabelas do e-social. E para que a empresa que faça a gestão de sua folha consiga alimentar esses dados, é importante checar como é que as empresas de medicina têm entregue esses laudos a vocês. Ainda com relação à medicina e segurança do trabalho, também deve ter muito cuidado com relação aos exames médicos, o de admissão, o de desligamento, os periódicos, porque eles devem ser inseridos também no e-social de forma instantânea. Por exemplo, no caso de afastamentos por doença, acidente do trabalho, esse colaborador, antes de iniciar suas atividades, o exame deve ser feito e já inserido dentro do e-social. Diante dessas informações que eu passei com relação à validação cadastral, essa unificação de todas as entidades públicas, unificação das obrigações anuais e acessórias, prazos de implantação e por aí vai, acredito que vocês conseguiram perceber a importância da mudança da cultura da empresa. E além disso, diante de tantas novidades, precisamos ter em mente quais passam então a ser os riscos e vulnerabilidades que a empresa pode ter a partir do momento em que o e-social passa a vigorar. Então, por exemplo, as novas contratações, como eu falei e repito, é importante que a validação cadastral seja feita antes mesmo de vocês darem o ok para esse colaborador começar. E considerando que as informações de admissões devem entrar um dia antes dentro do e-social, é necessário enviar os documentos de admissão com antecedência aos gestores de folha de pagamento. Caso contrário, ultrapassou o prazo, a empresa já passa a assumir um risco. Com relação aos autônomos, também devemos ter atenção. Por exemplo, muitas empresas contratam um autônomo, efetivam o pagamento, ele já fez o trabalho, ele até já saiu da empresa, até pela correria do dia a dia, e só depois essas informações chegam para o preparo da folha, dos encargos e tudo mais. Por outro lado, esse tipo de profissional também precisará passar pelo validador cadastral, e se ele tiver com alguma divergência, não é possível fechar nem a folha e nem os encargos. Outros exemplos de vulnerabilidade é com relação ao menor aprendiz.
Periodicamente, o nosso escritório dispara informativos a respeito do menor aprendiz. Por outro lado, nem todas as empresas realizam a contratação desse profissional. Lembrando que o menor aprendiz é obrigatório para todas as empresas no Brasil, com exceção de ME e EPP. Então fique atento. Outra dica importante é com relação ao excesso de horas extras. Mesmo que a empresa pague essas horas extras em folha, a questão não é essa. O fato é que a legislação ela permite que se realize até 2 horas extras por dia, exceto em casos atípicos que é possível realizar mais de 2 horas extras por dia. Porém, pode ser que a sua empresa realize com bastante frequência mais de 2 horas extras por dia. E aí, novamente, o seu escritório pode se expor a algum risco. Pode ser também que a sua organização pague PLR aos colaboradores, o que é muito bom, mas não tenha o acordo devidamente homologado no sindicato com todos os requisitos claros. O que acontece? A folha de PLR é uma folha especial, ela tem isenções específicas. Então vejam que também é um problema. Atenção também a eventuais bancos de horas que existam, mas que não foram homologados ou que não estão corretamente adequados de acordo com a legislação vigente. Cuidado para aqueles estagiários que eventualmente trabalhem mais do que a legislação permite. Atualmente, os estagiários podem trabalhar até 6 horas por dia. Importante que sua companhia elabore o recibo de férias e que esse recibo ele reflita realmente a realidade de descanso dos colaboradores. Uma vez que, considerando que o E-Social vai receber esses dados, vejam que ficaria bastante estranho ter o recibo acusando uma data e depois as informações do ponto da empresa considerar alguns períodos sem nenhuma anotação de registro de ponto. Caso a sua empresa trabalhe com apontamento de horário dos colaboradores, ou seja, tem algum registro de ponto, é fundamental observar se esses registros estão com as mesmas informações de apontamentos, como hora extra, atraso ou faltas, que estão inseridas dentro da folha de pagamento, que naturalmente vão ser inseridas no E-Social. Acredito que, a princípio, esses são os principais exemplos que nós podemos destacar aqui para vocês. Caso o seu negócio possua processos administrativos ou judiciais, esses dados também precisarão constar no E-Social. Vamos falar agora um pouquinho a respeito das etapas dessa implantação. O E-Social, ele não vai ser para as empresas o mesmo que ele é para os domésticos. Os domésticos hoje existe uma plataforma onde o empregador ele insere lá o código de acesso, o usuário e senha e entra no site. Para as empresas não vai ser dessa maneira. Como é que vai ser? Dentro do sistema de folha de pagamento, vai existir automaticamente essa comunicação com o E-Social. Então, a primeira etapa para esse processo de implantação é justamente a validação cadastral, que é o que a gente já explicou em detalhes há alguns minutos atrás. Outro procedimento importante é com relação ao certificado digital. Vocês já devem ter observado que o nosso escritório enviou algumas informações para vocês, solicitando que o certificado digital seja habilitado para os requisitos do E-Social. Então, esse certificado digital é o ICP tipo A1 ou A3. É importante fazer essa liberação para que a gente consiga ter acesso às informações do E-Social do seu escritório. Uma outra etapa da implantação refere-se à parametrização de tabelas. Não se preocupem, isso é algo que o gestor de folha de pagamento está apto a fazer. São centenas de dados a serem parametrizados, como, por exemplo, todos os eventos de folha de pagamento, de férias, de rescisão e afastamentos, e alguns outros mais. Esses são os principais. Outra etapa refere-se à emissão do diagnóstico. O diagnóstico é uma ferramenta que possibilita perceber que grau de maturidade a sua empresa está diante do E-Social. Então, algumas empresas pode ser que já apresente de imediato 100%, porém, o mais normal é que apresente em torno de 80% ou algo parecido com isso, porque eventualmente faltam dados para se concluir. Então, atenção,
porque a nossa equipe periodicamente e paulatinamente tem enviado aos clientes informações que estejam faltando. É justamente para que a gente consiga alimentar o nosso software e fazer com que esse nível de maturidade da sua empresa aumente cada vez mais até que alcance o 100%. E por fim, é muito importante que estejam atentos aos informativos que periodicamente a nossa equipe tem enviado a vocês. Ali é possível acompanhar como que está o e-social com relação à implantação, multas, riscos, enfim, informações em gerais, para que tanto você como a gente aqui esteja bem sintonizado, alinhado, para que a implantação do e-social seja bem sucedida. Algumas pessoas me perguntam: existe multa em caso do não cumprimento de todos esses requisitos? Por exemplo, se eu subir uma admissão após o prazo, eu vou ser autuado por causa disso? E a resposta é sim. Uma vez que a empresa não atende diversos prazos que o e-social estabelece, a empresa sim já fica vulnerável a multas. Por exemplo, no caso de admissões, essas multas podem ser desde R$ 400 até 800, elas podem dobrar, inclusive se ocorrer uma reincidência. Os exames médicos, como por exemplo de admissão, periódico, de desligamento, uma vez não incluídos dentro do e-social, também. Por exemplo, as multas podem variar desde R$ 400 até R$ 4.000. Informações com relação ao risco do trabalho, se está exposto a um adicional insalubridade ou periculosidade, essas penalizações elas podem variar desde em torno de R$ 2.000 até quase R$ 200.000. Outro exemplo pode ser com relação aos afastamentos temporários, maternidade, paternidade, auxílio-doença, acidente do trabalho, essas multas também. Assim, vocês conseguiram perceber de uma forma muito resumida como que é o e-social, quais são as suas implicações. Toda a nossa equipe tem trabalhado incessantemente para que a implantação do e-social seja bem sucedida. A todo momento nós fazemos reuniões periódicas, participamos de treinamentos, já foram cerca de 100 horas de treinamentos a respeito do e-social nessa fase mais recente, isso sem falar do e-social desde 2013, por aí vai. Estamos muito focados para que a gente consiga realizar todas as etapas de implantação, configuração de tabelas e parametrizações em geral. Por isso, contamos com a sua ajuda para que esses detalhes que nós expomos aqui brevemente a vocês não deixem passar. E chegamos ao fim a respeito desse assunto do e-social. Agradeço a sua atenção. E como sempre, o nosso escritório encontra-se à sua disposição para ajudá-lo a respeito do e-social e diversos outros assuntos. Muito obrigada, foi um prazer estar com você.